Eu começo aqui com uma epígrafe, essa epígrafe que é do Grande Sertão, né? E tem são duas epígrafes. A segunda epígrafe é do Vinícius de Moraes, né? Que eu tenho vários textos assim sobre esse Grande Sertão, onde eu trabalho bastante essa questão do olho do olhar, da pulsão escópica, e aí eu me utilizo dessa música do Vinícius, né? Então, aqui é assim, a citação da epígrafe com o Guimarães Rosa. Meu corpo gostava de Diadorim. Estendi a mão para suas formas, mas quando ia bobamente, ele me olhou. Os olhos dele não me deixaram. Diadorim, sério, testalto. Tive um gelo. Só os olhos negavam. E aí tem a epígrafe, que é um trechinho da música do Vinícius de Moraes, né? Que é assim: que frio que me dá o encontro desse olhar. Porque é interessante, né? Porque olha só, na música tem lá também essa coisa, tive um gelo, né? Quando ele se depara assim com o objeto amado, né? Então ele gela, né? Ele sente aquela reação. E o Vinícius também usa essa mesma alegoria do gelo, né? Do frio, que frio que me dá, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus, só para me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Então ele faz o contraponto aí do gelo com o fogo, né? Então, a negação, a resistência de Diadorim a que algo mais pudesse dar-se entre eles, provocava fantasias em Riobaldo, possibilidades de sustentação de desejo. Em estabelecimento relacional tão forte, sem possibilidade de simbolização pela palavra, o imaginário tendia a exacerbar-se. Vale lembrar Lacan em A Pulsão Parcial e seu Circuito. Então, vou fazer uma citação aqui de Lacan no Seminário 11, né, os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, onde ele trabalha um capítulo que se chama A Pulsão Parcial e seu Circuito. E Lacan diz o seguinte: a fantasia é a sustentação do desejo. Não é o objeto que é a sustentação do desejo. Então, Lacan aqui, ele é literal, né? Ele está dizendo que o que sustenta o desejo não é o objeto, é a fantasia, é aquilo que o sujeito supõe e fantasia a respeito do objeto. É isso que sustenta o desejo. O sujeito se sustenta como desejante em relação a um conjunto significante cada vez mais complexo. Isto se vê bem na forma de enredo que esse conjunto toma, onde o sujeito mais ou menos reconhecível está em algum lugar esquisado, dividido, habitualmente duplo, em sua relação a esse objeto, que o mais frequentemente não mostra seu verdadeiro rosto. Isso é uma citação de Lacan, né? Então, ele está dizendo, o sujeito olha para aquele objeto, idealiza, fantasia, põe todos os valores ali naquele objeto e se apaixona. Por quê? Pelo objeto? Não, pela sua própria fantasia, né? E o objeto, na verdade, nunca mostra o seu verdadeiro rosto, né? Então, eu prossigo agora escrevendo assim: quem era verdadeiramente Diadorim? Uma mulher travestida em homem? Absolutamente um jagunço com certos singelos traços de feminilidade observáveis, embora não interpretáveis por Riobaldo, que a linguagem é por engodo, equivoca, trai, isso é sabido. Assim também ocorre com a linguagem do olhar. O objeto é demarcado por um olhar carregado com referenciais psíquicos do sujeito que olha. Aí vem uma citação aqui também dos 4 conceitos, né? Lacan. Aliás, são 2 seguidinhas, eu vou ler as 2 direto. Então, é assim: desde a primeira aproximação, vemos na dialética do olho e do olhar que não há, de modo algum, coincidência,
mas fundamentalmente logro. Naquilo que eu interpreto, daquilo que eu estou vendo, só tem logro, porque lá não tem isso que eu estou supondo que tem, né? Isso vale para todas as relações, né? A gente, às vezes, cria uma expectativa em relação ao outro, nosso semelhante, supondo que ele tem para nos dar aquilo que a gente deseja, né? E aí, às vezes, a gente se frustra, se decepciona, porque aí vem outra coisa completamente diferente. Não é assim que às vezes acontece? Às vezes também a gente se surpreende. Vem coisas inesperadas, né? Vem carinho, vem atenção, né? Mas nem sempre, nas relações de amizade ou mesmo nas familiares e tudo, é exatamente dessa forma, né? É por isso que as pessoas se queixam. Quando entram em análise, elas trazem sempre o outro como sendo responsável por suas mazelas, né? E ao longo do tempo, à medida que vai entrando em análise, isso vai revirando. Mas essa suposição ela é muito forte. Mesmo que a gente tenha anos já de divã, de análise, a gente ainda continua apostando nas nossas fantasias em relação ao outro. E Lacan continua dizendo assim: vocês percebem aí a ambiguidade do que se trata quando falamos de pulsão escópica. O olhar é esse objeto perdido e repentinamente reencontrado na conflagração da vergonha, pela introdução do outro. Até aí, o que é que o sujeito procura ver? Esse que olha, o que ele está procurando ver? O que ele procura ver, saibam bem disto, é o objeto enquanto ausência. O que o voyeur procura e acha é apenas uma sombra detrás da cortina. Aí ele vai fantasiar, não importa que magia de presença. Olha que interessante essa continuação aqui, ó. Então o voyeur está aí olhando, né? E aí ele começa a fazer a sua fantasia. E aí o que ele vê? A mais graciosa das mocinhas, mesmo que do outro lado haja um atleta peludo. Não é interessante isso? Então, o que tem lá no quadro é um atleta peludo, mas o apaixonado, o que está nessa pulsionalidade, ele vê ali a mais graciosa das mocinhas, ele pode ver, porque isso é o objeto fantasístico desse sujeito que olha. Então, aqui fecha essa citação do Lacan, que eu acho elas super interessantes, porque elas elucidam muito bem essa questão, né, do engodo na pulsão escópica. Traços marcadamente viris, interconectados a outros tantos absolutamente femininos, observados em Diadorim, propiciavam a Riobaldo, de sua visada psíquica, fantasiar não o Diadorim que bem entendesse, mas um muito especial, singular e único objeto de sua escolha amorosa. O que importava para tanto eram os referenciais psíquicos do sujeito Riobaldo, construídos ao longo da vida e desde sua constituição de sujeito. Embora intercambiáveis, cada objeto tem para um sujeito especificidades singulares. Traços dessa tela, onde a pulsão se refecha, são assimilados e interpretados, promovendo a manifestação dos afetos, sensações, sentimentos e fantasias. Assim, Riobaldo, embora tudo sentindo, duvidava da real existência desse seu Diadorim, né? Então era assim, o Riobaldo olhava, interpretava, mas às vezes ele duvidava, ele ficava se perguntando se esse Diadorim que ele via ali era real, ou se isso era uma invenção do pensamento dele, né? E aí tem uma citação aqui do Grande Sertão, que é assim, Riobaldo falando, né? O nome de Diadorim que eu tinha falado permaneceu em mim. Me abracei com ele. Mel se sente é todo lambente. Diadorim, meu amor. Como era que eu podia dizer aquilo? Explica ao Senhor, como se Dredd fosse, para eu não ter vergonha maior. O pensamento dele, que em mim escorreu, figurava diferente. Um Diadorim assim, meio singular, do fantasma, apartado completo do viver comum, desmisturado de todos,
de todas as outras pessoas, como quando a chuva, um diadorim só para mim. Tudo tem seus mistérios. Eu não sabia. Mas com minha mente, olha bem isso, hein? Com minha mente, eu abracei. Oi? Sim? Tem. Não, acho que... Oi? Tem alguém querendo falar ou está com o microfone aberto? Outro dia, uma pessoa me disse que tentou fazer uma pergunta ou falar e não conseguiu. Fernanda, você pode ver se tem alguém querendo falar? Eu quero Era o falar, mas microfone depois. dela que estava aberto. Ah, tá. Tudo bem. A Ana Cláudia Obrigada. Ciolim, o Ah, tudo bem. microfone dela estava aberto. Não, ué, mas o meu aparece aqui que eu tô com o microfone fechado. Boa tarde, gente. Desculpa. Boa tarde. Ah, pode ser que quando eu depois eu quero coloquei o falar. fone de ouvido, ele tenha aberto, mas já estou fechando outra vez. Tá bom, tudo bem. É um prazer ter você aqui, Ana. Obrigada. Beto, você queria falar? Estou terminando aqui a... Não, mas pode terminar, Celeste. Depois eu falo. Tá. Eu termino e abro para você, tá? Para você falar. Certo, obrigado. Então, um diadorim só para mim. Tudo tem seus mistérios. Eu não sabia. Mas, com minha mente, eu abraçava com meu corpo aquele diadorim que não era de verdade. Não era a ver que a gente não pode explicar essas coisas. Né? O Lacan explica, né? Nós vimos ali na outra citação que eu fiz. E ele está aqui pensando que coisa é essa que eu invento, que eu vejo, será que isso está lá mesmo? Né? É nesse sentido, gente, que a arte tem uma contribuição enorme a dar aos psicanalistas. Né? Desde Freud já dizia isso, né? Que a importância da arte, e a arte, sobretudo toda a arte, né? Toda a arte é bem-vinda para a psicanálise. Mas a arte literária, então, que estão aí as letras, né? E o escritor passando para a gente tudo isso que durante muito tempo, né, foi necessário muito tempo de estudo para ir teorizando essas coisas que estão explícitas aqui nesse parágrafo aqui, por exemplo, né, o que Guimarães Rosa está dizendo aqui, ele está fazendo uma ilustração linda daquilo que Lacan falou, né, daquilo que Lacan sacou em cima dos estudos todos que ele fez, né. Então, eu abraçava com meu corpo aquele diadorim que não era de verdade. Olha bem, que não era de verdade. Ele saca que ele estava inventando. Não era a ver que a gente não pode explicar essas coisas. Eu devia de ter principiado a pensar nele do jeito que, de certo, cobra pensa. Ele está lá no sertão, o referencial dele. Né? Cobra pensa como? Né? Quanto mais olha para um passarinho pegar, mas de dentro de mim, uma serpente. Uma serpente. Aquilo me transformava, me fazia crescer do modo que doía e prazia. Aquela hora eu pudesse morrer, não me importava. Olhei bem para ele, de carne e osso. Eu carecia de olhar, até gastar a imagem falsa do outro diadorim que eu tinha inventado. Olha que lindo isso, né? Olha bem como que a gente inventa aquilo que a gente propõe, né, para o outro como interlocutor, como amor, como amizade. A gente supõe, né? Então ele está dizendo assim, né? Ele tinha que ficar olhando para aquela imagem ali para tentar ver qual era a verdade daquele diadorim, porque com certeza não era o que ele tinha inventado, né? Até gastar a imagem falsa do outro diadorim que eu tinha inventado, ele disse. Então, o diadorim... bom, Beto, passar para você falar, que aí depois eu vou continuar aqui com a minha parte. Aqui termina a citação do Lacan. Uhum. Não, Celeste, mas para dizer que eu achei bem interessante. Eu achei bem interessante isso que você trouxe, né? Essa questão do objeto, que não é o objeto que você deseja, né? Mas a fantasia, né? Aquilo que está na tua fantasia, né? Uhum. Que veste esse objeto de alguma forma, né? Quer dizer,
por onde você é capturado, né, é por essas vestimentas, né, que você coloca nesse objeto, né, a partir da tua fantasia. Achei bem interessante isso, porque também me lembrou também que o Lacan, no Seminário da Angústia, tem um capítulo lá que ele trabalha o olho e a boca, né? E que ele fala um pouco da pulsão escópica também, está introduzindo ali um pouco da pulsão escópica, e ele fala também da questão da captura do desejo pelo olhar, né? Da captura do desejo pelo olhar, né? Então, o desejo, o sujeito, ele tanto captura como também ele é capturado, né? E ele passa a desejar, né? No sentido da captura a partir da sua fantasia, como também ele é capturado quando ele se coloca no lugar desse objeto para o outro, né? Uma certa vestimenta para atender ao desejo do outro, por exemplo, né? Isso. E não é isso também que se passa no amor transferencial, não é, Beto? Sim. Também, né? O analista se presta a isso, né? Também, né? O analista se presta a isso também, né? A tirar um pouco esse ser, né? Um pouco desse ser, né? Para poder se emprestar, né? Para que o analisante possa ir também investir, né? Fazer esse investimento, né? De suas vestimentas de objeto, né? Isso. Elaborando, construindo, né? Supondo, fantasiando, enfim, né? Exatamente. É isso. Então, obrigada, Beto, pela colaboração. Gente, ó, quando vocês quiserem falar, é um prazer escutá-los, tá? Porque a interlocução é melhor do que o monólogo, tá bom? Então, aí eu prossigo o texto assim. O Diadorim inventado se apresentava para Riobaldo como aquele que aplacava sua demanda pulsional. Prazer havia, ainda que parcial, como ocorre por hábito ou costume da pulsão em satisfazer-se, sempre parcialmente. E então surgia um outro questionamento. O prazer da companhia seria por amizade ou por amor? O que viria a ser esse gostar? Gostar como amigo. Porque eu gosto, mas eu gosto como amigo, né? Quer dizer, se ele precisava dizer que ele gostava, mas era como amigo, é porque ele supunha que tinha um outro gostar, ou ele sentia esse outro gostar, né? É possível a amizade servir de disfarce para o amor erótico? É uma questão que eu estou colocando, né? É uma questão para a gente refletir, né? Essa questão da amizade que às vezes serve, né, para disfarçar o erotismo que tem aí nessa relação. Aí, citando mais um pedacinho aqui, né, o Riobaldo falando, tanto também fiz de conta que estivesse olhando de Adorim, encarando, para duro calado comigo me dizer: nego que gosto de você, no mal. Gosto, mas só como amigo. Assaz mesmo me disse: de por adiante, acostumei a me dizer isso, sempre vezes, quando perto de Adorim eu estava. E eu mesmo acreditei, ou seja, ele acreditou na mentira que ele contava para ele mesmo. Ah, meu senhor, como se obedecer ao amor não fosse sempre ao contrário. Mas agora eu já tinha demudado. Aí depois, isso aqui é bem lá na frente, a gente ainda vai chegar lá, mas esse pedacinho aqui é só para compor isso que ele está dizendo, né? Essas dúvidas que ele tem. E aí, muito bem lá na frente, mais para o final do romance, tem uma hora que ele diz assim: mas agora eu já tinha demudado meu sentir, que era por Diadorim uma amizade somente, rei real, exata de forte, mesmo mais do que amizade. Essa simpatia que em mim me aumentava, de tanto que eu podia honestamente dizer a ele o meu bem-querer, constância da minha estimação. Porque ele declarou muitas vezes, né? Ele falou muitas vezes que gostava, essa coisa. Na tentativa de apaziguar seu sentir da impossível realização, Riobaldo tentava estabelecer uma nova forma de amar, só como amigo, entre aspas, né? Ainda assim, os significantes falavam de amor, pois o que poderia ser uma amizade rei real, exata de forte, mesmo mais do que amizade, né? Parafraseando ali o que ele tinha acabado de dizer.
aqui tem uma citaçãozinha do Pommier, no livro dele chamado A Exceção Feminina, que é um livro também muito interessante para quem se interessa por essa área, né? Essa temática da psicanálise, né? As pulsões, essa coisa toda. O Pommier diz assim: não há amizade possível para aquele que ama. E, aliás, também não há para aquele que é amado, né? Ao amigo se dirige o pensamento. Ele o torna possível porque ele dá seu lugar de direção e sua eficácia. O amado, em compensação, vem alojar na falta do pensamento, nesse ponto onde todo raciocínio só sobra e se declara faltoso. Nunca vai ter a completude, né? Agora, fecha aqui, né, a citação do Pommier, e eu prossigo aqui. Riobaldo, como todo falante, supõe ter um dia usufruído do encontro do olhar da mãe, reportando-se aos olhos da mãe Bigre, ao perceber doçura no olhar de Diadorim. Tal sensação produz em Riobaldo um prazer que compara ao prazer de ver as cores do mundo, né? Essa parte aqui, inclusive, que eu vou citar agora, do Grande Sertão, nós já lemos, vocês vão lembrar dela. E foi ele mesmo, no cabo de 3 dias, que me perguntou: Riobaldo, nós somos amigos? De destino fiel, amigos? Reinaldo, pois eu morro e vivo sendo amigo seu, eu respondi. Os afetos, doçura do olhar dele me transformou para os olhos de velhice de minha mãe. Então eu vi as cores do mundo. Né? Um momento muito feliz, quando ele troca essas palavras com Diadorim. E aqui tem mais uma citaçãozinha sobre essa questão da pulsão escópica, dessa questão olho-olhar, que é do Antônio Quiné, um olhar a mais, ver e ser visto na psicanálise. Então, o Quiné diz assim: o olhar é o objeto que a pulsão escópica contorna, é o objeto cortado do corpo do outro a partir do olho sua fonte. É o olhar que o sujeito teria um dia encontrado e logo perdido. Olhar da mãe. Perdido desde sempre e no lugar do qual a pulsão encontrará objetos substitutivos para se satisfazer sem jamais reencontrá-lo. Ou seja, perdido para sempre. Fecha aqui então a citação e eu prossigo assim. Mas como pensar o olhar como sendo o próprio objeto? Considerando o olho como a fonte da pulsão instaurada no somático, o alvo da pulsão estando ligado à satisfação da pulsão, a força como constante, sempre em uma determinada direção, rumo à satisfação e em exigência radical de satisfazer-se. Isso aqui eu estou escrevendo, mas isso é totalmente freudiano, tá? Isso aqui está lá no A Pulsão e Suas Vicissitudes, do Freud. O objeto seria, então, isso que não há, o olhar carregado de referenciais do sujeito que olha e supõe ver algo, constatando em seguida a impossibilidade desse encontro total, ponto por ponto, entre o que o objeto olhar sugere e aquilo que vê. O resultado se configura numa satisfação parcial. É, pois, a impossibilidade do encontro que sustenta e garante a eterna procura. Tá? Então, esse trechinho aqui, a gente termina aqui esse trecho aí de um escrito meu e vamos prosseguir aqui com agora o Grande Sertão. Para quem tem essa versão, né, da Nova Fronteira, que é a que eu trabalho com ela, é a página 133, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Então, é a página 133 e o parágrafo é esse parágrafo que aqui na minha numeração, né? Porque eu já descobri que às vezes a gente faz algum equívoco aqui na hora de numerar. Mas aí, se todo mundo puder, sempre que a gente achar o número e falar o número, prosseguir a partir desse número, mesmo que tenha uma diferença entre um e outro. Porque numerar os parágrafos é muito importante, porque ao longo do trabalho a gente pode querer se referenciar a um parágrafo que é anterior, que a gente já trabalhou, então é muito importante
a gente pela via desse número. Alguém quer falar? Então, vamos aqui prosseguindo, né? Alice levantou a mão, Celeste. Alice. Então tá, vamos abrir para a Alice. Oi, Alice, você está com o seu microfone aberto? Tá bom assim? Agora sim. Eu me lembrei aqui agora, Celeste, que acho que é o Násio que fala que o objeto não é exatamente aquilo que está ali diante de nós, que a gente tem que pensar o objeto em psicanálise enquanto representação psíquica. Eu acho que isso que você está falando o tempo todo, né? Isso. Uhum. Era isso só. Ótimo. Boa. Obrigada, Alice, pela sua contribuição. É isso mesmo. Beijo, Freud, então, beijo. Freud é literal nisso. Ele diz, quando se trata de objeto, o objeto é sempre psíquico, né? O objeto, ele não é esse real, né? Isso que a gente olha e consegue ler exatamente, né? Até porque se 5 pessoas, ou 10, ou 100, ou 1000, sei lá, forem se pronunciar a respeito de alguma coisa, né? Digamos, uma obra de arte, né? Exatamente. Tem lá um quadro, né? E aí, exatamente. Cada um de nós, na verdade, até eu me lembro que uma vez você falou sobre isso no evento, né, Alice? Que a gente é lido pela obra, né? E não a gente lê a obra. Me lembro de você falando isso uma vez. Obrigada. Então, vamos aqui seguindo, né? Aqui a gente vai trabalhar nesse parágrafo uma coisa também que é muito importante, né? E que é muito tema de análise, que é o afeto do medo, né? O medo, ele é paralisante, né? E agora o Riobaldo vai dar assim uma ilustrada, né, para os psicanalistas e para as pessoas do que é o medo, esse afeto do medo, né? Quando sentimos medo, né? Então ele vai dizendo assim: foi que Titão Passos, pensando mais, me disse. Celeste, por favor, qual o número do parágrafo que está começando? É o 269. 269. Na minha, aqui no meu. Você está com esse mesmo número para esse parágrafo? É parecido, eu vou atualizando, mas é só para ter referência. Obrigado. Tá. Foi que Titão Passos. Então, daí para frente você vai numerando, porque eu vou sempre falando aqui o número do parágrafo para vocês irem atualizando, porque quando a gente precisar em algum momento retornar ao parágrafo, nós não temos o livro por capítulos, né? Um único capítulo de 600 páginas. Isso dificulta um pouco o nosso trabalho, mas numerando os parágrafos facilita, né? Ajuda. Então, vamos lá sobre a lição sobre o medo que Riobaldo vai nos dando, né? Ele fala assim: foi que Titão Passos, pensando mais, me disse: tudo temos de ter cautela. Se eles já souberam notícia de que você fugiu e te encontram, são sujeitos para quererem logo te matar imediato por culpas de desertor, né? Então, vocês estão lembrados que Riobaldo, num dado momento, foge do bando de Zé Bebelo, foge porque ele não suporta mais, a ideologia ali não combina com o que ele pensa a respeito de algumas coisas, e ele começa a se afastar, até que ele vira as costas e volta. Né? Vai de volta, é aí que ele encontra, então, Diadorim, né? Numa casa lá naquele... Isso nós já passamos, já lemos isso, e nesse momento aqui ele já está engajado no bando de Joca Ramiro, junto com Diadorim e todas essas pessoas aqui, ou então indo se aproximar de onde está o Joca Ramiro.
E aí ele vai falando isso, né? O Titão Passos avisa para ele que eles vão encontrar o bando do Zé Bebelo e que se ele for visto aí, que eles vão matá-lo, porque ele desertou, né? Então, os desertores, a eles a morte, né? Então, o Zé Bebelo não ia aceitar nunca que o amigo, né, tinha sido até professor dele, tudo mais, ensinou muitas coisas para o Zé Bebelo, de repente fugiu do bando e foi se incorporar a outro bando. Se incorporou a outro bando porque lá tinha o Diadorim e ele tinha interesse em ficar junto, né? Então, ele diz isso. Eu até coloquei na chamada esse trechinho que eu vou ler agora, porque fala bem assim da situação, mas esse parágrafo é muito interessante. Então, ele fala assim, né? O Titão Passos avisou, ó, vão te matar, porque, né, por culpas de desertor. E Riobaldo, então, prossegue dizendo assim, ouvi retardado, não pude dar resposta, me amargou no cabo da língua, medo, medo que maneia, em esquina que me veio, bananeira dá em vento de todo lado, homem, é coisa que treme. E ele estava tremendo de medo. O cavalo ia me levando sem data. Burros e mulas do lote de tropa, eu tinha inveja deles. Tem diversas invenções de medo, eu sei, o senhor sabe. Pior de todas é essa, que tonteia primeiro, depois esvazia. O sujeito chega a ficar bambo, né? Tonto. Medo que já principia com um grande cansaço. Em minhas fontes, cocei o aviso de que um suor meu se esfriava. Medo do que pode haver sempre e ainda não há. Porque o medo maior é quando você fica na suposição. O que vai me acontecer? O que será? O que vem por aí? Né? Porque quando você está frente a frente com a situação ameaçadora, a gente sabe, né? A psicologia nos ensina, né? Que o sujeito ou luta ou foge, né? Então, mas aqui ele vai ter que decidir como é que ele vai fazer. Medo do que pode haver sempre e ainda não há. Então, o maior medo é esse, é do que pode haver, não do que já está acontecendo. O Senhor me entende, costas do mundo. Entanto, eu devia de pensar tantas coisas que de repente podia causar por ali gente Zé Bebela armada, me pegavam. Por por mal, eu estava soflagrante, encostado, rendido, sem salves, atirado para morrer com o chão na mão. Devia de me lembrar de outros apertos e dar relembro do que eu sabia, de ódios daqueles homens, querentes de ver sangues e carnes, das maldades deles capazes, demorando vingança com toda a judiação. Não pude, não pensava demarcado, medo não deixava. Eu estando com o vapor na cabeça, o miolo volteado, mudei meu coração de posto, e a viagem em nossa noite seguia. Purguei a passagem do medo. Grande vão eu atravessava. Quem é que nunca, né, atravessou um grande vão, uma transitoriedade, né? Agora mesmo a gente está vivendo uma gigantesca aí com o coronavírus, né? É um grande vão a ser atravessado. A tristeza. Aí o Reinaldo, na paragem, veio para perto de mim, por causa da minha tristeza. Sei que de mim ele mais gostava. Sempre que estou entristecido, é que os outros gostam mais de mim, de minha companhia. Por quê? Nunca falo queixa de nada. Minha tristeza é uma volta em medida, mas minha alegria é forte demais. Eu atravessava no meio da tristeza. O Reinaldo veio. Ele bem me quis, aconselhou brincando. Riobaldo, puxa as orelhas do teu jumento. Porque ele viu que ele estava ali amuado, né? Então falou, pô, que mau humor é esse, né? Vamos puxar essas orelhas aí de uma aparência aí de um jumento, né? Mas amuado eu não estava. Respondi somente, amigo, e não disse nem mais. Com toda a minha cordura, mas de feito eu carecia de ficar de sozinho ficar. Nem a pessoa especial do Reinaldo não me ajudava. Sozinho sou, sendo, de sozinho careço,
sempre nas estreitas horas, isso procuro. O Reinaldo comigo par a par, e a tristeza do medo me eivava, de a ele não dava valor. Homem como eu, tristeza perto de pessoa amiga, a fraca. Eu queria mesmo algum desespero. Interessante isso que ele está falando, né? Se a gente está com muito medo e está perto de uma pessoa amiga, e a pessoa fica ali, né, te ajudando, às vezes quando a pessoa está muito triste, vira alguém para ficar consolando, às vezes mais atrapalha do que ajuda, né? Se a pessoa que te vem aí para ajudar fizer algum sinal de que não está nem aí vendo isso, conversa outros assuntos, parece que até desanuvia um pouquinho. Então, mas ele está achando que ele estava precisando algum desespero para poder sair do medo, né? Aí ele continua dizendo assim: desespero quieto, às vezes, é o melhor remédio que alarga o mundo e põe a criatura solta. Medo agarra a gente, é pelo enraizado. Fui indo. De repente, tomei em mim o gole de um pensamento, estalo de ouro, pedrinha de ouro, e conheci o que é socorro. Com o Senhor ouvindo, eu deponho. Com o Senhor me ouvindo, eu deponho. Conto. Mas, primeiro, tenho de relatar um importante ensino que recebi do compadre meu Quelemem. E o Senhor depois verá que naquela minha noite eu estava adivinhando coisas, grandes ideias. Né? Vamos lembrando que o compadre meu Quelemem, né? O compadre Quelemem do Riobaldo, ele é meio que um guru, um espiritualista, um conselheiro espiritual, alguém que vem para acalmar os desatinos, né, do Riobaldo. Então, compadre meu Quelemem, muitos anos depois, me ensinou que todo desejo a gente realizar alcança. Se tiver ânimo para cumprir 7 dias seguidos, a energia e paciência forte de só fazer o que dá desgosto, nojo, gastura e cansaço. É como se fosse aí uma magia, né, que o compadre Quelemem propõe, dizendo que durante 7 dias a pessoa tem um desejo, né, está muito difícil de realizar, então ela faz essa, como fosse uma promessa, né, um pacto aí para conseguir o que ela deseja. Tem que ficar 7 dias só fazendo tudo que dá desgosto à pessoa, tudo que a pessoa não gosta, que dá nojo, gastura e cansaço, e de rejeitar qualquer qualidade de prazer. Diz ele, eu creio. Mas ensinou que a maior e melhor ainda é no fim de rejeitar até mesmo aquele desejo principal que serviu para animar a gente na penitência de glória. Olha bem isso, gente. Que coisa impressionante. Olha o que o Quelemem falou para ele. Olha, se você quer atingir um desejo, você tem que ficar 7 dias só fazendo coisas que você não gosta. Que no 7º dia você consegue o que você quer. Mas que o bom mesmo é que depois de todo esse sacrifício, no 7º dia, você possa até abrir mão desse desejo. Não querer mais esse desejo, ele não é mais importante para você. Né? E dar tudo a Deus, que de repente vem com novas coisas mais altas e paga e repaga. Os juros dele não obedecem medida nenhuma. Isso é do compadre meu Quelemem. Espécie de reza? Bem, rezar aquela noite eu não conseguia. Nisso nem pensei. Até para a gente se lembrar de Deus, carece de se ter algum costume. Interessante. Eu acho a maior graça disso. Quer dizer, como ele não rezava toda noite, às vezes, quando ele estava com medo, precisava rezar, ele também não lembrava de rezar, porque não era costume, não era hábito, né? Mas foi aquele grão de ideia que me acuculou, me argumentou todo, ideiazinha. Só um começo. Aos pouquinhos é que a gente abre os olhos. Achei de per mim, e foi que no dia que amanhecia, eu não ia pitar, por forte que fosse o vício de minha vontade. Então, ele fez, desfez e tal, mas resolveu seguir a penitência. Né? No primeiro dia, ele já deixou uma das coisas que ele gostava de fazer, que era pitar, né, fumar. Então, deixou o pito para lá para poder atingir o objetivo dele.
Tem uma palavrinha aqui, acuculou. Acucular é um verbo. Eu não conhecia, nunca tinha visto essa palavra, só que no Grande Sertão, né, que eu vi. Ele tem o mesmo sentido de que acogular são sinônimos. E tem dois sentidos. O primeiro sentido de acocular é de encher uma medida com quanto cabe acima de suas bordas. Então, se você tem um recipiente e aí você tem ali um limiar, né, para você preencher. Digamos que seja 1 litro, tem uma marquinha ali para 1 litro. Mas acima daquela marca tem ainda umas bordazinhas, né? Então, isso que você, por exemplo, você precisa de 1 litro de água, você tem um recipiente que ele pega 1,2 litros, né? Mas aí onde tem 1 litro tem uma marquinha. Aí você vai com a água até ali, tudo que passar daquele ponto está acuculado. Então, é quase como fosse acumulado, né, acima do que o nível. Né? Então, isso é acucular, é encher a medida com quanto cabe acima de suas bordas, de suas marcas. Né? E o segundo sentido, que também é muito parecido com o primeiro, é carregar excessivamente. Né? Ou seja, você vai carregar, sei lá, um caminhão, né? Agora me ocorreu isso, um caminhão. Então, você carrega quase que mais do que o caminhão suporta. Né? Então, isso significa acogular ou acucular. Né? Então, quando ele fala assim, mas foi aquele grãozinho de areia que me acuculou. Ou seja, se você vai levar uma medida de areia, né, qualquer grãozinho pode derrubar um monte. Né? A gota d'água, por exemplo, né, no copo, o copo está cheio, aí você põe mais uma gotinha, entorna mais do que a gotinha. Né? Então, ele diz que ele se preencheu, ele esteve acima do que eram os potenciais dele de pensamento, acuculou, né? E ele se argumentou todo, me argumentou todo. Ou seja, ele está usando essa palavra, acucular, de uma forma metafórica, né? Porque ele está falando de uma coisa do pensamento. Né? Então, olha bem como que a gente, para ler Grande Sertão, a gente precisa parar, pensar, raciocinar algumas coisas que eu já estudei, já vi aqui tudo. Às vezes, quando eu estou falando para vocês, eu elaboro isso mesmo aqui agora. Então, isso é muito importante para a gente pensar quando está lendo uma obra, para a gente ir descobrindo a nossa maneira de ler a obra. Né? Uma coisa muito importante quando um livro tem capítulos, a gente, durante a leitura do capítulo, a gente se reportar várias vezes ao título do capítulo, porque isso situa você na leitura. Né? É muito importante quando você está lendo, não é o caso desse daqui, né? Porque não tem capítulo e só tem o nome da obra, mas a gente vai trabalhando de uma outra maneira. Mas quando tem capítulo, é muito importante você não pegar o capítulo, começar a ler e ir até o final e às vezes passar para outro capítulo sem nem ter se reportado ao nome do capítulo. E quando você lê se reportando com frequência ao nome do capítulo, aquilo que você está lendo faz um outro sentido, você descobre novas informações que estão ali no texto. Né? Então, aqui eu acabei de descobrir que ele está usando o verbo acucular, que de certa forma é acumular, é ultrapassar uma medida, né? Mas de uma forma metafórica, porque ele está falando de acupular o pensamento dele a respeito daquela situação que ele precisava, que ele desejava e começou a fazer, a realizar de acordo com a prescrição, né? Com a prescrição do compadre Quelemem, né? Que era um tipo de um guru, um sábio, alguém que estava aí dando essas orientações espirituais e dessas práticas para conseguir realizações, né? E o Celeste, Ah, ei, queridos, tudo bem? Estou aqui com vocês. Então, muito lindo isso que você está colocando como esse grãozinho extra, né? Porque ele também, você estava situando a gente, que ele vem falando do medo, né? Ele está ficando encurralado e ele está num funcionamento de angústia, né? Isso. Então, ele está entrando nesse funcionamento de angústia que nada mais, qualquer coisa está em extra ali, que ele está até precisando ficar
quieto, né? Sem ninguém. E ele coloca que o desespero quieto, às vezes, é o melhor remédio que alarga o mundo e põe a criatura solta. Né? Então, ele está tentando entrar em contato também com isso. Né? E foi esse grãozinho de areia que revirou o jogo aí para ele. Né? Exatamente, Luciana. Exatamente. O grãozinho de areia mudou tudo. Né? Por isso que eu acho que é interessante isso, porque quando eu li, eu fiquei pensando nisso quase como sendo um escrito literal, mas não é, metafórico. Ele está fazendo uma metáfora linda aí, com esse grãozinho de areia, e me fez lembrar da gota d'água também, né? Até vira um dito popular, né? É a gota d'água, né? Lu, obrigada, Lu, que bom que você está aí. Então, e aí ele continua assim: e não ia dormir, nem descansar sentado, nem deitado, por causa do medo, né? E, na verdade, ele está fazendo isso tudinho para se livrar do medo, né? Ele está querendo, ele está desejando não ter medo, né? E não ia caçar a companhia. Ah. Só mais uma coisa, só porque olha só como é interessante o funcionamento da angústia, né? Porque ele, na verdade, ele não queria ser o delator lá. E como ele conhecia, ele não queria entregar. Mas, num determinado momento, a pergunta fez: mas então são eles que vão te pegar. Se você não pega eles, é eles que vão te pegar. E aí ele ficou nesse encurralado, né? Esse dilema, né? É isso aí. Então, e não ia dormir, nem descansar sentado, nem deitado. Né? O medo paralisa a pessoa, né? Ainda mais descansar. Quem que descansa quando está com medo, né? E não ia caçar a companhia do Reinaldo, nem conversa, e que de tudo mais prezava. Ou seja, tudo que ele gostava de fazer, ele estava impedido, porque ele estava cumprindo a orientação do compadre Meuquelemem, né? Então, resolvi aquilo e me alegrei. Olha que bom, né? Que interessante. Quando ele sentiu que ele estava fazendo alguma coisa em relação ao dilema dele, ao sofrimento dele, ele se aliviou, ele se alegrou, né? O medo se largava de meus peitos, de minhas pernas. O medo já amolecia as unhas. Íamos chegando numa tapera, nas lagoas do córrego Mucambo. Lá nós tínhamos pastos bons. O que resolvi, cumpri, fiz. Aquele dia me carregou. Abreviei o poder de outras aragens. Cabeça alta, digo, esta vida está cheia de ocultos caminhos. Se o Senhor souber, sabe. Não sabendo, não me entenderá. Ao que, por outra, ainda um exemplo lhe dou. O que há que se diz e se faz, que qualquer um vira brabo corajoso, se puder comer cru o coração de uma onça pintada. Mas a onça, a pessoa mesmo, é que carece de matar. Mas matar a mão curta, a ponta de faca. Pois então, por aí se vê, eu já vi um sujeito medroso que tem muito medo natural de onça, mas que tanto quer se transformar em jagunço valentão, e esse homem afia sua faca e vai em soroca, capaz que mate a onça, com muita inimizade. O coração come, se enche das coragens terríveis. O Senhor não é bom entendedor? Conto. De não pitar, me vinham uns rangidos repentes. Feito eu tivesse ira de todo mundo. Aguentei, porque ele estava no sacrifício de não poder fumar, né? Mas assim, aqui que eu dei essa paradinha, quando ele está falando aqui essa palavra soroca, essa palavra ela significa biboca, buraco ou ravina, né? Ravina é aquela marca que, quando a chuva desce pelos morros, às vezes até ela tira um pouco da pastagem ou da vegetação que tem ali, fica quando a terra é vermelha, fica aquela parte vermelha ali, vazada. Você vê que tem um escorrido ali. E Luciana está lá rindo, estou vendo, porque ela está lembrando do Lacan, porque o Lacan trabalha isso, né? Ele trabalha essa questão da ravina também. E então, quando eu vi isso aqui, que soroca
significa ravina, buraco, biboca, né? Eu me lembrei também, Luciana. Fala, Lindo, lindo, Celeste, porque, na verdade, ele está apontando o funcionamento da angústia, e eu coloquei esses dias uma frase do Lacan, do Seminário da Angústia, que é agir é arrancar da angústia a sua certeza. Né? Então, na verdade, ele começa a fazer uma ação, porque ele acha que vai aliviar, e isso, de certa forma, começa a fazer um alívio, né? Mas ele diz que não é a qualquer preço, né? Que, na verdade, ele tem que ir lá, tem que matar a onça. Opa! Uhum. Não estou te vendo mais, Lu. Acho que caiu aí, né? Eu acho que ela caiu, ô Celeste. Então tá, eu vou prosseguindo aqui. Na hora que ela entrar, Fernanda, você me avisa e põe ela falando? Tá bom, pode deixar. Tá? Então, deve ter a bateria caída, às vezes a gente distrai, né? E pode acontecer isso. Então, ele prossegue ali no sacrifício, né? No pacto que ele fez lá com o compadre Melquilemem, de que ele ia cortar todos os prazeres para ele perder o medo, para ele conseguir isso que ele queria, que era perder o medo. E ele já estava aí com a questão do cigarro, né? Aí ele vai falando, de não pitar, me vinham os rangidos repentes, feito eu tivesse ira de todo mundo. Aguentei. Sobejante, saí caminhando com firmes passos. Bis, tris, ia e voltava. Me deu vontade de beber a da garrafa, a cachaça, né? Mas não podia ter prazer, né? Então, rosnei que não. Ela voltou, Celeste, Tá, Luciana. põe ela aí para ela complementar a fala dela. Lu? Ai, queridos, desculpa. Na hora que, bem na hora, no ponto da angústia, tocou o telefone aqui, caiu a ligação, não sei. Olha só, não, mas era isso, né? Porque, na verdade, você traz essa coisa do Soroka como o traço, né? Assim, que ele diz disso, desse ravinamento, quando ele vai caçar lá os pontos do mais íntimo desse ser e de coisas que estão no corpo, que é também o ponto da angústia. Então, ele diz assim, é isso, você vai ter que comer o coração dessa onça, mas essa onça é você mesmo que vai ter que caçar. Então, você vai ter que ver com seus horrores, né? Você vai ter que fazer esse tipo de atravessamento para chegar, né, nesse ponto de atravessar a angústia, que é uma ação sobre o medo, né? Assim, que é agir e arrancar da angústia a sua certeza, o Lacan fala. Bonito isso, né? É muito bonito. Achar algum caminho. Uhum. Então, quando ele fala vai em Soroca, ele também vai procurar a onça pelos traços do terreno, né? Porque a ravina é num terreno que ela se dá, o buraco também, né? Então ele fala, vai buscar a onça lá no buraco da onça, né? E vai matar a onça e de braço curto, né? Com a faca, não é com tiro nem nada disso, não. O cara também vai que mata para o seu interior, né? Vai para o seu interior e vai buscar isso aí dentro de você, né? Dos seus traços. Então, vai buscar a sua força e sua coragem, né? E aí ele continua. Nem não tinha sono nenhum. Desmenti fadiga. Reproduzi de mim outro fôlego. Deus governa a grandeza. Medo mais? Nenhum algum. Agora tivesse corja de Zé Bebelos ou tropa de meganhas e me achavam, bastantemente. Eu aceitava qualquer vuvu de guerra e ia em cima, enorme sangue, ferro por ferro. Até queria que viessem de uma vez pelo definitivo. Aí, quando os passos escutei, vi. Era o Reinaldo que vindo. Ele queria direto comigo se conferir. Bom, então aí tem essas palavrinhas aí, vuvu, né? Então, esse vuvu é um neologismo, mas que remete a voodoo, né? Voodoo como sendo uma coisa da magia negra, né? Da cultura africana, do candomblé, tem a coisa do voodoo, né? Então, ele está dizendo que ele aceitaria qualquer
qualquer vuvu, né, ou voodoo, né, ou ameaça, ou qualquer coisa de guerra, né? E nisso ele ia em cima, enorme sangue, ferro por ferro. Até queria que tivessem de uma vez pelo definitivo. Aí, quando os passos escutei, né, e ele estava naquela apreensão que qualquer coisa que ele escutasse poderia servir como um susto, né? E aqui também tem uma palavrinha aqui em cima, tropa de meganhas. Eu já ouvi essa palavra, mas eu nunca me lembrava bem do sentido dela, né? E aí ela vindo como tropa de meganhas, eu fui pesquisar meganhas, né? É isso, é soldado de polícia, porque, como eu sempre falo, eles estavam ali lutando com outros bandos, mas também com a polícia que queria acabar com o jagunçismo, né? Então a polícia era o maior inimigo dos jagunços, eram os policiais, que estavam sempre por ali policiando e com essa intenção de acabar com o jagunçismo, né? Mas aí aqui no caso ele estava lá perdido lá nesses pensamentos dele, escutou uns passos e provavelmente se colocou para esperar quem é que estava vindo ali, né? E aí ele viu que era o Diadorim, o Reinaldo, né? E ele prossegue assim: eu não podia tão depressa fechar meu coração a ele, porque ele estava em momento de sacrifício, né? Então ele não podia ter prazer nenhum, ele não podia gostar de ficar na companhia do Diadorim, senão ele não ia conseguir o intento dele, que era perder o medo. Sabia disso, senti. E ele curtia um engano. Pensou que eu estava mofinado. E eu não estava. O que era sisudez de meu fogo de pessoa, ele tomou por malemolência, né? Como se Riobaldo tivesse aí, não está nem aí para isso, era uma malemolência, né? Queria me trazer consolo. E era isso. Acho que Diadorim sentiu que Riobaldo não estava muito bem e queria ir lá para consolá-lo, mas ele não podia receber esse tipo de amizade ou de coisa boa, de presença amiga, porque ele estava em momento de sacrifício, né? Riobaldo, amigo, né, chegou dizendo: eu estava respirando muito forte, com pouca paciência para o trivial. Pelo tanto, respondi alguma palavra só. Ele, em hora comum, com muito menos que isso, a gente marfava. Ele, em hora comum, né? Com muito menos que isso, a gente marfava. Ou seja, se houvesse alguma coisa parecida com isso, né? Quando ou o Riobaldo ou o Reinaldo, sentia que não estava bem e tal, eles ficavam aborrecidos, né? Essa palavra marfar significa isso: se irritar, se amuar, se aborrecer, né? Então, por muito menos do que isso, se aborreciam. E isso era uma coisa que Riobaldo também não podia contar para o Diadorim, o segredo de que ele estava fazendo isso para perder o medo, né? Mas nessa vez, né, como ele diz aqui, na vez não se ofendeu. Aí Diadorim dizendo para ele: Riobaldo, não calculei que você era genista. Parece que está de deboche também, né? Genista é o sujeito genioso, né? Irracível, colérico, né? E ele olha para Riobaldo e acha que Riobaldo está irritado, está nervoso, está chateado com alguma coisa, né? Aí ele faz essa fala assim: não calculei que você era genista, né? Era tão genioso. Ainda gracejou, ele está dizendo, ele estava de gozação com Riobaldo, né? Dei a nenhuma resposta. Momentos calados ficamos, se ouvia o corrute dos animais que pastavam à bruta no capim alto. Esse corrugar é como fosse uma coisa, uma onomatopeia, né? Corrugar, os animais na pastagem corrugando, você escuta eles ali mastigando, né? Corrugar também tem o sentido de enrugar, tá? Enfim. Então ele estava ali ouvindo aquele corrute, né? Eles fazendo esse barulho dos animais que pastavam à bruta no capim alto. O Reinaldo se chegou para perto de mim. Quanto mais eu tinha mostrado a ele a minha dureza, mais amistoso ele parecia,
Maldando, isso pensei. Acho que olhei para ele com que olhos? Isso ele não via, não notava. Ah, ele me queria bem, digo ao Senhor. Mas, graças a Deus, o que ele falou foi com a sucinta voz. Riobaldo, pois tem um particular que eu careço de contar a você, e que esconder mais não posso. Escuta, eu não me chamo Reinaldo. De verdade. Este é um nome apelativo, inventado por necessidade minha. Carece de você não me perguntar por quê. Tenho meus fados. A vida da gente faz 7 voltas, se diz. A vida nem é da gente. Ele falava aquilo sem rompante e sem entonos, mas antes, com pressa, quem sabe se com um tico de pesar e vergonhosa suspensão, né? Então, é nesse momento que Reinaldo, né? Claro que a gente já sabe que Reinaldo é de Adorim desde lá do início, porque como ele conta desalinhavado, como ele mesmo diz, né? O Riobaldo conta tudo desalinhavado, ele vai lá na frente, vem ali atrás, vai lá, vem cá. Está chegando agora na hora, no momento em que é revelado pelo Reinaldo, até aqui ele chamava o de Adorim de Reinaldo, né? Mas muitas vezes ele contou histórias dos tempos onde ele já conhecia Reinaldo pelo nome de Adorim, mas agora ele está contando o exato momento do dia que ele ficou sabendo que o nome do Reinaldo era de Adorim só para ele, não era para todo mundo chamar de Adorim, não. Olha que bonitinho que ele fala. Você era menino. Aí o de Adorim falando, né? Você era menino, eu era menino. Atravessamos o rio na canoa. Nos topamos naquele porto. Desde aquele dia é que somos amigos. Que era, eu confirmei e ouvi. Pois então, meu nome verdadeiro é de Adorim. Guarda este meu segredo. Sempre quando sozinhos a gente estiver, é de Adorim que você deve de me chamar. Digo e peço, Riobaldo. Assim eu ouvi, era tão singular. Muito fiquei repetindo em minha mente as palavras, modo de me acostumar com aquilo. E ele me deu a mão. Daquela mão eu recebia certezas. Dos olhos, os olhos que ele punha em mim, tão externos, quase tristes de grandeza. Deu alma em cara. Adivinhei o que nós dois queríamos. Logo eu disse, de Adorim, com uma força de afeição. Ele sério sorriu, e eu gostava dele. Gostava. Aí tive o fervor de que ele carecesse de minha proteção toda a vida, eu terçando, garantindo, punindo por ele. Ao mais, os olhos me perturbavam, mas sendo que não me enfraqueciam. De Adorim. Sol se pôr, saímos e tocamos dali, para o Canabrava e o Barra. Aquele dia fora meu, me pertencia. Íamos por um plantio de varjas. Lua lá vinha, a limpo de lua, vizinhança do sertão. Esse alto norte brabo começava. Estes rios têm de correr bem. Eu de mim dei. Sertão é isso, o Senhor sabe. Tudo incerto, tudo certo. Dia da lua, o luar que põe, a noite inchada. Reinaldo de Adorim me dizendo que este era real o nome dele. Foi como dissesse notícia do que em terras longe se passava. Era um nome, ver o quê? Que é um nome? Nome não dá, nome recebe. Olha que bonito isso também, gente. Essa coisa da nomeação, né? Que é um nome? Nome não dá, nome recebe. A nomeação, nem sempre, né? E quando o sujeito está sendo constituído também, ele recebe um nome que não foi ele que escolheu. Né? Quando a gente vem ao mundo, alguém escolhe e nos nomeia. Né? Alguém diz, você é isso, você é João, né? Você é Maria. Da razão desse encoberto, nem resumi curiosidades. Caso de algum crime arrependido fosse, fuga de alguma outra parte. Eu devoção a um santo forte, mas havendo o ele querer, só eu soubesse.
e que só eu esse nome verdadeiro pronunciasse. E entendi aquele valor. A amizade nossa, ele não queria, acontecia simples, no comum, sem encalço. A amizade dele, ele me dava. E a amizade dada é amor. Né? Bonito, né? Amizade dada é amor. Eu vinha pensando, feito toda alegria em brados pede, pensando por prolongar. Como toda alegria, no mesmo do momento abre saudade, até aquela alegria sem licença, nascida esbarrada. Passarinho cai de voar, mas bate suas asinhas no chão. Hoje em dia, verso isso, emendo e comparo. Todo amor não é uma espécie de comparação? E como é que o amor desponta? Minha Otacília, vou dizer. Bem que eu conheci Otacília, foi tempos depois. Depois se deu a selvagem desgraça, conforme o Senhor ainda vai ouvir. Depois, após. Mas o primeiro encontro meu com ela, desde já conto, ainda que esteja contando antes da ocasião. Ele conta desalinhavado, né? Ele puxa lá um fio, né? Então é isso, né? É associação livre. Ele lembrou da Otacília aqui, puxou lá um fio e vem ele agora trazendo a paixão dele pela Otacília, né? Então, agora, não é que tudo está me subindo mais forte na lembrança? Pois foi. Assim que desta banda de cá, a gente tinha padecido toda a resma de reveses, e que soubemos que os Judas também tinham atravessado São Francisco. Então nós passamos, viemos procurar o poder de Medeiro Vaz, única esperança que restava. Nos Gerais. Ah, Buriti cresce, merece, é nos Gerais. Ou seja, ele vem falar agora de Medeiro Vaz, né, do bando de Medeiro Vaz, ao qual ele se associou num dado momento, e a gente já sabe até que Medeiro Vaz já morreu, né? Mas então ele está lembrando um tempo que é anterior ao tempo em que ele estava no bando de Medeiro Vaz, ou que fazia face a esse tempo, né? Estava aí em relação a esse tempo. Eu vinha com o Diadorim, com a Laripe, com o João Vaqueiro, mais Jesualdo e o Fafafá. Aos buritis altos, digo ao Senhor, vereda acima, até numa fazenda Santa Catarina se chegar. A gente tinha ciência de que o dono era favorável do nosso lado. Lá se devia de esperar por um recado. Fomos chegando de tardinha, noitinha já era. Noite fechada. Mas o dono não estava, não. Só ia vir no seguinte. E Sor Amadeu, a graça dele era. Quem acudiu e falou foi um velhozinho, já santificado de velho, só se apareceu no parapeito da varanda. Parece que estava receoso de nossa forma. Não solicitou de se subir, nem mandou dar nada de comer, mas disse licença da gente dormir na rebaixa do engenho. Avô de Otacílio, esse velhinho era, se chamava Nhô Anselmo. Mas, em tanto que ele falava, e mesmo com a confusão e os latidos de muitos cachorros, eu divulguei qual que uma luz de candeia mal deixava a doçura de uma moça no enquadro da janela lá dentro. Moça de carinha redonda, entre compridos cabelos. E o que mais foi um sorriso. Isso chegasse? Às vezes chega, às vezes. Arte, morte e amor têm paragens demarcadas no escuro, mas me senti. Águas para fazer de minha sede, que jurei em mim. A Nossa Senhora, um dia em sonho ou sombra, me aparecesse, podia ser assim. Aquela cabecinha, figurinha de rosto, em cima de alguma curva no ar, que não se via. Ah, a mocidade da gente reverte em pé o impossível de qualquer coisa. Otacília, o prêmio feito esse eu merecia? De Adorim dirá o Senhor. Então, eu não notei viciice no modo dele me falar, me olhar, me querendo bem? Não que não, filho, digo. Adeu, outras coisas. O senhor duvida? Ara, mitilhas, o senhor é pessoa feliz, vou me rir. Era que ele gostava de mim com a alma, me entende? O Reinaldo, de Adorim digo. E ele sabia ser homem terrível, suspa.
Aí tem um ar aí, né, que é uma interjeição que ele usa e que a esposa do Guimarães Rosa, a segunda esposa, né, se chamava Araci, né? E ele usa muito nos escritos dele, na obra dele, né, em contos, em vários lugares, ele usa esse ara, é como se ele estivesse se referenciando ou homenageando a Araci, né? Era um amor muito bonito, durou muitos anos, né, enquanto ele viveu, né? E Mitilhas é uma palavrinha também que está sempre referida no Grande Sertão, aparece isso. Bom, o Senhor é pessoa feliz, ou me rir, era que ele gostava de mim com a alma, me entende? O Reinaldo, de Adorim Dio. E ele sabia ser homem terrível, suspa. O Senhor viu onça, boca de lado e lado, raivável pelos filhos. Viu rusgo de touro no alto campo, bravejando. Cobra, jararacuçu, emendando entre 7 botes estalados. Bando doido de queixadas e passantes, dando febre no mato, e o Senhor não viu o Reinaldo guerrear. Essas coisas se acreditam. O demônio na rua, no meio do redemoinho. Falo. Quem é que me pega de falar? Quantas vezes? Quem é que me pega de falar quantas vezes quero? Assim, ao feito, quando logo que desapiamos no acampo do Hermógenes. E quanto? Lá era um Cafarnaum. Cafarnaum, né, as pessoas sabem, é um nome de uma cidade bíblica, ficava na Galileia, né? Então, ele está se referindo a Cafarnaum aqui, talvez pela história bíblica e tal, de que é um lugar infernal, né? Ele está nomeando que era um Cafarnaum, ou seja, um inferno. Era um lugar, né, cheio de gente ruim. Aqui está mochinife de más gentes. Mochinife significa pessoas matreiras, espertas, finórios, né? Então era um lugar assim muito onde estava esse acampamento do Hermógenes, era um lugar muito perigoso. Hermógenes era um chefe dos jagunços muito malvado, muito ruim, dado a muitas maldades. Mochinife de más gentes, tudo na deslei da jagunçagem bargada. Bargada aí também é gente perigosa, né? Se estavam entre o furado de São Roque e o furado do Sapo, ribeira do Ribeirão de Macaúba, por fim, da Mata da Jaíba. Lá chegamos num detardinho. Às primeiras horas, conferi que era o inferno. Então, esse lugar, né, onde estava o Hermógenes, onde estava isso que ele chama de um Cafarnaum, aí, com 3 dias, me acostumei, porque eu estava meio transtornada da viagem. Enfim, eles chegaram, né, atravessaram, chegaram lá onde eles estavam, onde era o destino deles para essa luta. Ao ver o que eu contava, quem não conhecia o Reinaldo ficou pronto conhecendo, digo, de Adorim. Nós tínhamos enfim chegado, sem soberba nenhuma, contentes por topar com tanto número de companheiros em armas. De todos eram garantia. Entramos no meio deles, misturados, para cocorar e prosear. Caçamos um pé de fogo. Novidade nenhuma. O Senhor sabe, em roda de fogueira, toda conversa é miudinhos tempos. Algum explicava os combates com Zé Bebelo, nós, o nosso. Roteiro todo da viagem, aos poucos, para se historiar. Mais de Adorim sendo tão galante moço, as feições finas caprichadas. 1 ou 2 dos homens não achavam nele jeito de macheza. Então, agora aqui vai se passar também uma situação bem interessante, né? Como essas inúmeras historinhas aí que o Riobaldo vai contando, né, ao longo dessa caminhada, desse deslocamento aí no sertão. Essa aqui é mais uma delas, né? Porque de Adorim, sendo uma mulher, mesmo uma mulher travestida, né, de jagunço, de Adorim
Reinaldo, né? O Reinaldo, ele tinha uns traços muito femininos e que Riobaldo, de vez em quando, ele olha para ele, vê ali um jagunço, vê um homem muito macho, mas, ao mesmo tempo, ele vê também uns traços femininos, alguma coisa que está ali que é enigmática para ele, né? Então, às vezes, quando Diadorim chegava em algum lugar, muitas pessoas olhavam assim e achavam aquele jagunço meio feminino demais para ser jagunço, né? E foi o que aconteceu agora aqui nessa situação. Mas Diadorim, sendo tão galante moço, as feições finas, caprichadas, um ou dois dos homens não achavam nele jeito de macheza. Ainda mais que pensavam que ele era novato. Assim, loguinho, começaram aí gandanhados, começaram a implicar, né, com Diadorim. Desses dois, um se chamava de alcunha o Fancho Bode Tratantais. O outro, um tribufu, se dizia Fulorêncio. Veja o senhor, mal par. A fumaça dos tições deu para a cara de Diadorim. Fumacinha do lado, do delicado, o Fancho Bode teatrou. Aí o Fancho Bode começa a implicar com o Diadorim, chamar o Diadorim de delicado, né? Olha aí o delicado. Consoante falou, soeis com soltura, com propósito na voz. A gente quietos. Riobaldo e Diadorim quieto, escutando essa brincadeira, essa gozação, né? Se vai lá aceitar rixa assim de graça, mas o sujeito não queria pasear, ou seja, o cara não queria paz, ele estava querendo encrenca, né? E aí ele se levantou e se mexeu de modo, fazendo chetas, mengando e castanhetando numa dança de fura-passo. Olha quantas palavras tem aí, regionalistas, né? Essa palavra. Na verdade, a gente sabe o que é, mas não conhece por esse nome, chetas. Sabe o que é chetas? Chetas é assim, quando a pessoa começa no deboche com o outro e fica botando... Tem uma chamadinha aqui, mas eu já recusei. Então ele ficava, esse cara implicando com Diadorim, ele chamando Diadorim de o delicado, né? Olha aí o delicado e tal, e ficava beijando a mão assim, jogando beijinho assim pro Diadorim, fazendo aquela visura, né? Fazendo cheta, jogando beijo na ponta dos dedos, né? E tirando de longe assim os beijinhos, assim, tudo de bagunça, de implicância mesmo, né? E mengando, né? Mengando, essa palavra também, ela é bem regionalista. Isso significa a pessoa ficar fazendo movimentos com o corpo, mexendo-se eroticamente, né? Fazendo uns movimentos bem eróticos assim para o lado de Diadorim, né? E naquela uma coisa muito desrespeitosa mesmo, né? E castanhetando também, né? Que ele fala sobre isso, né? Castanhetando é como se fosse castanhola, assim, batendo, estalando o dedo, né? Estalando o dedo, dançando, rodopiando, jogando beijinho, fazendo um monte de misura para cima de Diadorim, né? E fazendo essa dança, que aqui ele fala, numa dança de curta passo, né? Se levantou e se mexeu de modo, fazendo chetas, mingando, castanhetando, numa dança de curta passo. Diadorim se esteve em pé, levantou, se arredou de perto da fogueira. Vi e mais vi ele apropriar espaço. Mas esse Fancho Bode era... Está quase acabando, falta 5 minutos. Esse Fancho Bode era abusado. Vinha querer dar uma umbigada. E o outro, muito comparsa, lambuzante preto, estumou assim, como fingiu falsete, cantarolando pelo nariz, para Gauder Gaudêncio, e aqui para o Fulorêncio. Né? Ele fazia toda essa mistura, todo esse jogo, e eu vou parar por aqui agora, né? Porque eu preciso parar uns 5 a 10 minutinhos antes das 2h30, também até para abrir, se alguém quiser fazer algum comentário, e eu vou retomar dessa cena na próxima vez.
né? Vou partir aqui dessa cena, onde esses dois começam com essa implicância com o Diadorim, porque daqui é que vai, então, a gente vai encaminhar para o desdobramento disso, né? Dessa implicância desses dois, né? Uma implicância desrespeitosa, e Riobaldo e Diadorim, aí Diadorim tomando espaço para poder, então, se defender disso, né? Dessa Cutucando a onça com a vara curta, né? Exatamente. Ele estava tocando. Os dois carinha aí, bobinhos, né? Não conheciam com quem, não sabiam com quem que ele estava mexendo. Eu vou aguardar a cena dos próximos capítulos. Aqui, queridos, vou lembrá-los que na sexta, dia 30 agora, nós vamos ter o Gilson, né? O Gilson de Barros com a gente às 6 horas, contando um pouco sobre essa interpretação que ele faz de Riobaldo, tá? Isso. O Zoom na escola vai ser mandado aí. Isso. Tá. Então, e a Fernanda vai mandar para vocês também o convite e a senha, né, o ID, para vocês entrarem, para não perderem, porque vai ter uma interpretação muito bonita que Luciana aí conseguiu com esse ator, né? O Oscar Barros, não é isso o nome dele? É Gilson de Barros. E aí ele também é estudioso do Grande Sertão, ficou super empolgado com os outros encontros, assim, está super disposto a bater um papo com a gente. Então vai ser bem legal, vai trazer uns elementos da interpretação dele e depois vai ser uma conversa. Isso, olha só que convite bacana, não deixem de vir. E uma outra coisa também que eu queria dizer para vocês é que a próxima segunda-feira é feriado. Então, nosso encontro vai ser daqui a 15 dias, tá bom? Uhum. Então, nosso próximo encontro vai ser no dia 9, né? 9 de novembro. Não é isso? Me parece que é isso, 9 de novembro. Tá? Um abraço, um beijo, muito obrigada pela presença de vocês por aqui. É sempre uma alegria tê-los todos. Obrigado também, Celeste. Boa tarde. Um abraço. Boa tarde. Lu, você chama a gente.